Fala nerd, estou de volta, cara, e hoje continuaremos a saga do Carnificina, Absolute Carnage, que eu trouxe aqui recentemente no canal. Retornamos ao ponto em que o Ed Brock com o Venom e também com o Dylan se reencontraram com o Peter Parker. O que será que irá acontecer com esse reencontro depois de tanto tempo, cara? E também, cadê o Carnificina? Bom, então, alguns minutos mais tarde da história anterior, o Peter Parker acabou reencontrando com o Ed Brock e o Dylan, após chegarem no meio da chuva em frente ao seu apartamento. Imediatamente foram até uma pequena lanchonete, aonde por lá começaram a conversar. Mas por que uma lanchonete? Simples, seria o melhor lugar para evitar problemas. Ah, cara, eu odeio essas coisas de simbionte pra caramba, dizia o Peter Parker. Bom, não tá nem um pouco bom pra gente também, e eu aprecio você nos encontrar aqui, completava o Ed. Bem, quando o Peter Parker me ligou, eu sabia que era importante. O Peter se referia a ele como Peter Parker, né, como terceira pessoa, porque o Ed Brock não sabia a identidade secreta dele, que o Peter era o Homem-Aranha. Tudo bem, mas você pode nos ajudar ou não? Perguntava o Ed. Agora você diz nós, dizia o Peter. Você acha isso engraçado? Perguntava o Ed. Nem um pouco. Quero dizer, minha nossa, Ed, quando que você começou a lutar contra deuses? E ainda mais agora que é o Carnificina com poderes divinos. O que rolou com aqueles bons tempos de homem maligno, robôs que cavam e dinossauros de esgoto? Dizia o Peter. Eu sabia que isso era um erro. Dylan, vamos embora, dizia o Ed, se levantando ao ouvir aquela piada que pra ele acabou sendo de mau gosto. Cara, eu tava brincando, volta aqui. Ed, senta aí, a gente precisa dele se quisermos acabar com isso. Não deixe ser consumido pela raiva e inveja reprimidas dentro de você, dizia o Venom dentro do Ed. Tá, vai, eu prometo não ser mais divertido, dizia o Homem-Aranha. Ok, mas eu não voltei porque você disse pra eu sentar, dizia o Ed, que retornava à cadeira no qual estava sentado antes. Sei, é claro, dizia o Peter Parker. E eu não tô com inveja de você, complementava o Ed. Se você diz, né? Mas vamos começar do zero. Que tal se apenas desfrutarmos de um bom café? Afinal, a gente tá numa cafeteria, né? Dizia o Homem-Aranha. E bem, o Ed, cara, ele não tinha grana pra isso. Tá, claro, você tá com fome? Eu posso pedir e pagar, eu não me incomodo em fazer isso por você, Ed, dizia o Homem-Aranha. Não precisa, o meu amigo aqui dentro me fornece todos os nutrientes necessários. Eu não fico com fome ou sede, dizia o Ed Brock. Cara, por que tudo é tão chato com você? Tá, deixa, mas e você? E se é seu amiguinho aí? Você tá com fome ou sede? Perguntava o Homem-Aranha. Não encosta em mim, dizia o Dylan, cara, gritando. Por algum motivo, o Dylan não confiava nem um pouco no Homem-Aranha. Ele nem permitiu que ele o tocasse. Talvez, possivelmente, né, ele não gosta do fato dele ter surrado o seu irmão mais velho, né, que na verdade é o pai dele, que é o Ed Brock. Mas até que aquilo foi bem engraçado e arrancou um sorriso na cara mal-humorada do Ed. E pessoal, aqui nesse quadrinho é legal a gente ver essa referência bem aqui, Apesar de estar no quadrinho Absolute Carnage, né, nas histórias do Venom e do Homem-Aranha, é legal observar que o Dylan, aqui nesse momento, está lendo um quadrinho dos Guardiões da Galáxia, cara, fazendo aí, então uma referência ao grupo. E bem, depois de tomar aquela patada do Dylan, o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, disse: vocês são perfeitos um pro outro. Ele é um ótimo garoto. Dylan, você pode ir ler no balcão enquanto eu e o Homem-Aranha batemos um papo sobre o que precisamos fazer? Tá bom, Ed, sem problemas. Naquela situação, o Peter já começou a olhar um pouco torto, pois estava estranhando a relação daqueles dois. Era quase como se suspeitasse que tivesse alguma coisa errada ali, né? Afinal de contas, por que diabos o Ed Brock estaria com uma criança daquele tipo? Mas beleza, ele esperou o Dylan se afastar o suficiente para que pudesse abordar aquele assunto. Enquanto isso, apenas ficava encarando o Ed com aquela cara de maluco, que história é essa? E bem, o Ed então o questiona. Que foi? Você tá com uma criança, você poderia me explicar isso, por favor? Cara, não é grande coisa e também não precisamos falar sobre isso, dizia o Ed. Cara, você é o Ed Brock, você é o Venom, dizia o Homem-Aranha. E o Ed então, com medo que as pessoas escutassem, disse: caramba, cara, fala mais baixo. E então o Peter falou, só que meio que sussurrando:
Você é o Venom e você estava casualmente passando pela vizinhança com uma criança pequena. Se quer minha ajuda, nós vamos falar muito sobre esse assunto. Quem é essa criança? Onde você o achou? Vai, me conta tudo. Por um momento, o Ed até mesmo quase conjurou o Venom por conta das suas emoções devido à raiva que ele sentia. Mas aquela raiva acabou sumindo, cara. E quando a gente observou o rosto, a expressão no rosto do Ed, só restava tristeza. Ele é o meu filho, Peter, dizia o Ed. Eita, ele sabe disso? Perguntou o Homem-Aranha. Ele sabe o quê? E ele é o seu filho, droga. Por que eu tô ouvindo muito ele te chamar de Ed e não de pai? Ah, é complicado, Peter. Eu ainda não contei pra ele e eu sei que... Só que se ele souber, tudo vai mudar. Isso se tornará realmente real e ele estaria preso comigo. Você entende? Ed, isso não é complicado. Crescer sem conhecer seu pai é terrível. Você precisa contar pra ele. Ed, você tá me ouvindo? O Ed naquele ponto não estava ouvindo mais, até porque ficou surpreso com o que estava passando na TV. Tanto que até precisou pedir para que o funcionário aumentasse o volume. Estava passando uma notícia ao vivo, onde no meio do nada havia uma imensa espiral, semelhante daquele que estava desenhada na testa do Carnificina enquanto estava nos trilhos do metrô, naquele momento anterior na última história. Mas no centro dessa cama havia inúmeros corpos de várias vítimas, desde as mais simplórias e até as mais importantes, tanto que um desses corpos mostrados era do General Thaddeus Thunderbolt Ross, cara, ou melhor dizendo, o Hulk vermelho, mostrando então a tamanha monstruosidade que havia causado e que no fim das contas o Carnificina não tinha aquele nome à toa, e só estava começando com toda essa história. Ainda mais informações desses acontecimentos estavam prestes a serem mostrados na TV, até que a televisão foi desligada, o que deixou Ed Brock furioso. Liga essa droga de novo! Eu estava assistindo. Calma aí, colega. Tem pessoas tentando comer, dizia um funcionário ali do estabelecimento. Eu não quero saber. Coloca de volta. Ed estava praticamente quase pulando do outro lado da mesa, cara, para até mesmo bater no coitado do funcionário. Ele teria feito isso caso não tivesse sido impedido pelo Peter, que acabou agarrando. Desculpa aí, amigo. Ele é um amante jornalista do jornal impresso. Ele é meio doido e por isso odeia notícias na TV, porque o jornal impresso tá meio que morto por conta disso, dizia o Homem-Aranha para tentar acalmar os ânimos. Ah, entendi, mas você sabe que a Comic-Con é só em outubro, não é? Dizia então o funcionário. Aham, sei sim, pode deixar. Peter continuou afastando o suficiente, juntamente do Dylan, impedindo que pudesse então ouvir a sua conversa. Apesar que era óbvio que o Ed começaria a berrar pela emoção que ele estava sentindo. Cara, o que aconteceu? Por que isso te atingiu tanto? Perguntava o Homem-Aranha. Você não percebeu? General Ross, Fortunado... Cara, a Fundação Vida inteira. Essa sepultura está cheia de pessoas que usaram simbiontes. Pessoas que os usaram e acabaram morrendo. Ele está coletando o códex de cada um, dizia o Ed Brock. O Peter, meio confuso, diz pro Ed, cara, tá, mas você precisa se acalmar. Não, eu conheço muito bem ele. Isso é tudo uma mensagem do Cassidy pra mim. Uma mensagem que fala que não importa se você morreu, ainda é um alvo. E o Peter então complementa. Tá, eu não tô discutindo com você, mas você não pode deixar que ele faz isso com a sua mente, senão nós vamos ter que lutar contra essa coisa. Você tem que estar são. Isso também significa que o corpo da Annie está lá, dizia o Ed Brock. Aquilo ali abalou tanto o Ed que os seus olhos se encheram de lágrimas. Também, como não ficar daquele jeito? Até mesmo o corpo da sua amada mulher estava ali. O seu amor, a mãe do seu filho, que nem sabia quem era ela. E antes que eles pudessem continuar conversando sobre aquilo, o sentido aranha do Peter Parker se alarmou, cara. Porém, nada de coisas explodindo ou de simbiontes invadindo ali, Apenas dois bandidos que viram que o Homem-Aranha já estava ali naquele lugar, então se arrependeram de assaltar o lugar. Ah, cara, fala sério, quanto azar, disse então um dos bandidos. Cara ou coroa? Perguntou o Homem-Aranha olhando para o Ed, indicando se ele queria lidar com aquilo ou então deixaria para o Homem-Aranha.
Não, fica pra você. Dylan, você pode terminar de comer a porção de batata frita do Homem-Aranha? E então Peter rapidamente acabou lançando 2 jatos de teias nas armas dos assaltantes, aonde aproveitou o impulso dos puxões para que pudesse se jogar contra um deles, né? E também chutá-lo contra a parede. Tá, mas então o Carnificina tem todos esses códex? Perguntava o Homem-Aranha. O plural na verdade é códices. Complementava o Ed. Olha só, quem diria que você iria me corrigir um dia, né? Mas tá bom, o que isso significa? Perguntava o Homem-Aranha. Isso significa que é uma corrida e estamos perdendo. E enquanto isso ele fica ainda mais forte com cada peça que ele pega, dizia o Ed. Ok, então é uma grande caçada. E significa que... E então o Ed o interrompe, dizendo... Significa que eu, você e todos os outros que usaram o simbionte algum dia são um alvo. Caramba, vai ser uma lista bem extensa. A gente vai precisar de alguém com um conhecimento muito profundo do simbionte e de habilidades técnicas para conseguir então extrair o códex, né? Era até engraçado, pois o Peter conversava normalmente com o Ed, enquanto também surrava os assaltantes. Já estavam tão acostumados que aquilo ali era até fichinha para eles, né? E nem tirava sua concentração. Por fim, quando terminou, um estava nocauteado e o outro preso em uma grande quantidade de teia na parede. Bem, vamos precisar de alguém bastante inteligente para fazer isso tudo sem que mate a pessoa que tem o códex, né? Talvez o Senhor Fantástico poderia fazer isso. Mas com o tempo que temos, ele precisaria ter começado meses atrás, dizia o Homem-Aranha. Sobre isso, eu acho que eu conheço alguém, dizia o Ed Brock. Mais tarde, Ed e Dylan acabaram indo para um outro lugar bem escondido, um esconderijo, na qual quase ninguém conhecia, aonde assim que chegaram ali se depararam com um humano que estava acoplado com um capacete cibernético em sua cabeça, que, por sinal, demonstrava habilidades de se esticar do mesmo jeito que o Reed Richards fazia, né? O Senhor Fantástico. Recebi a sua ligação, Edward. Então o Cassidy finalmente se moveu. Bom, já era tempo. Dizia então esse criador. Criador? O que é isso tudo? Perguntava o Ed. Como você disse na sua ligação, você precisa de um método de extrair o códex dos seus hospedeiros sem matá-los, correto? Então você precisa de uma máquina, e ela já está feita. Construí há um mês atrás. Diz então o criador, cara, esse cara aí meio que misterioso, com os mesmos poderes do Senhor Fantástico, Reed Richards. Como que você já pode ter construído isso antes mesmo de saber? Perguntava o Ed. Como eu disse a você quando nos conhecemos, as pessoas para quem trabalho e eu estamos bastante intrigados com a ciência relacionada aos simbiontes. Construí isso e esperava usá-lo no Flash Thompson, né? Mas bem, eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, né? Na realidade, eu apenas o remontei por aqui. Sei que o Carnificina é um monstro que precisa ser parado. Levarei mais algumas horas para concluir então essa construção, dizia esse ser misterioso. Em breve iremos conversar sobre o que diabos você está planejando, dizia o Ed com o Venom. Até pode ser, mas por enquanto os nossos interesses estão alinhados. Se eu fosse você, alimentaria minha ignorância sobre isso e me focaria no que importa no momento, dizia então esse criador. Por mais que aquela conversa estava prestes a atingir um ponto crítico, acabou sendo interrompida pela presença então do Homem-Aranha, que estava com mais uma pessoa, um garoto. Opa, e aí, quem que é o seu amigo, Ed? Perguntava o Homem-Aranha. O Homem-Aranha? Com mais uma criança? Questionava aquele ser misterioso, o criador. Seja legal, criador. Bem, Homem-Aranha, essa é a pessoa na qual eu te falei a respeito, complementava o Ed. E bem, o Homem-Aranha meio que confuso, então perguntou, quem é você? E então, enfim, cara, esse ser misterioso se revela de uma vez pra gente. O meu nome é Reed Richards. Eu tenho certeza que isso é muito confuso pra você, mas não temos tempo pra isso. Dizia então esse ser, né, o criador. Peraí, o quê? Como assim? Sério mesmo? Questionava o Homem-Aranha sem entender. Eu sou Reed Richards de uma dimensão alternativa, parecido com o Senhor Fantástico aqui dessa sua realidade, porém muito mais jovem. Eu conheço várias versões alternativas aí minhas.
e elas são incríveis. O nosso Reed Richards é um dos meus heróis favoritos, mas se você for inteligente como ele, estamos em boas mãos, dizia o Homem-Aranha. Tá, mas quem que é essa criança que você trouxe, Homem-Aranha? Ele é meu afilhado, dizia o Peter. Aquilo ali foi uma surpresa para o Ed, mas logo acabou se acostumando com a notícia. O Peter acabou apresentando o seu afilhado tanto para o seu amigo Ed quanto também para o filho dele, o Dylan, onde revelou que era necessário a presença dele ali, já que uma vez esse afilhado do Homem-Aranha também já esteve com o simbionte do Carnificina em seu corpo. Então, essa é a criança que o Norman Osborn acabou infectando com o Carnificina antes de ficar louco. Antes de podermos colocá-lo no extrator, eu preciso de uma pequena amostra de sangue, dizia então o criador, que fazia uma seringa sair da sua mão, quase como se fosse uma garra do Wolverine. Opa, nananina não, foi mal, cara, mas você não vai colocar o meu afilhado nessa geringonça aqui não, dizia o Homem-Aranha. Eu garanto pra você que os meus cálculos estão corretos. A máquina funcionará perfeitamente quando estiver concluída. Mas se você prefere que eu não coloque a criança, vai então buscar outra pessoa com um códex, dizia então o criador, demonstrando que ele era muito inteligente. E bem, o criador continuou dizendo: talvez um candidato altamente perigoso e bastante óbvio, alguém que o Cletus, o Cassidy, olharia. Já pensaram no óbvio? O criador então sorriu e imediatamente o Ed e o Peter se olharam. Cara, quem seria a pessoa ideal para ser posta ali naquela máquina, para fazer o tal teste? Bem, infelizmente teremos que deixar isso para um outro momento, já que esse capítulo acaba terminando por aqui. Em breve eu trago para vocês as próximas partes, então se inscreve no canal, deixa o like e fica ligado aqui no canal, porque sim, cara, estamos com vídeos novos todos os dias. Falou, valeu nerd, tamo junto e fui!